Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma videoaula do curso Formação Excel, módulo básico. A partir dessa videoaula, nós começaremos a aprender a aplicar uma formatação básica em planilhas do Excel, ok? Então, vou me posicionar aqui no início da nossa planilha e vejam que nessa planilha em específico eu tenho vários tipos de fonte misturado, eu tenho os valores que não estão aparecendo as decimais, eu tenho algumas fontes em negrito, outras não. Então, quando a gente vai rolando a tela, a gente verifica que tá tudo uma bagunça, na verdade, certo? Então, nós vamos começar a aprender como formatar e deixar uma planilha de forma homogênea, onde os seus dados fiquem muito mais apresentáveis, ok? Perfeito. Bom, primeiro detalhe nós vamos ver com relação à fonte. Notem que sempre quando nós quisermos aplicar uma formatação qualquer nas nossas planilhas, nós vamos procurar por esse recurso na guia página inicial. Então, é aqui que eu vou encontrar quase todos os tipos de formatações possíveis, ok? Perfeito. Então, vamos dizer que nós quiséssemos primeiro homogeneizar o tipo de fonte, o tamanho da fonte também. Perfeito. Como que nós fazemos isso? Bom, o primeiro detalhe é que, para aplicar qualquer formatação que seja, eu preciso estar com o dado selecionado. Então, vejam, se eu tiver posicionado numa determinada célula e vim aqui escolher uma formatação qualquer, essa formatação vai ser aplicada somente no conteúdo dessa célula, tá? Se eu quiser aplicar em toda a minha planilha, então eu tenho que selecionar todos os dados da minha planilha. Como é que eu faço isso mesmo? Bom, eu tenho algumas opções. Eu posso, por exemplo, posicionar na primeira célula que eu desejo, pressionar o botão esquerdo do mouse e ir arrastando, que é como a maioria das pessoas fazem, certo? Perfeito? Mas só que em planilhas onde eu tenho muito dados, essa operação fica difícil. Tu passa do local onde tu quer, né? Aí tem que voltar, aí passa novamente, aí fica brigando ali com o mouse. A melhor forma, então, da gente selecionar todos os dados é se posicionar no primeiro item e utilizar a combinação da setinha Ctrl Shift pressionadas ao mesmo tempo e as teclas de navegação, que são a seta para a direita, seta para baixo, seta para a esquerda e seta para cima, ok? Então, vai depender, claro, do local onde eu estou posicionado, certo? Perfeito. Aí vocês podem pensar, mas não podemos usar o botão de seleção de toda a planilha? Vejam, se eu ajustar, se eu clicar aqui para selecionar toda a planilha, significa que eu vou aplicar uma formatação não somente nas células que tem conteúdo, mas em todas as células da minha planilha, tá? Em todas as colunas e todas as linhas. Isso não é o ideal, porque o mais interessante, o mais apresentável, vamos dizer assim, é que somente a parte que contenha dados esteja formatada, tá? Então, nós vamos primeiro alterar o tipo de fonte. Então, eu vou selecionar aqui a partir da célula A4, tô vendo aqui o nome dela, ok? E vou selecionar todas as células que contêm dado, tá? Para isso, eu vou usar o Ctrl Shift pressionado e setinha para baixo. Então, ele foi até lá a minha linha de total. E agora eu vou clicar na setinha para a direita, tá? Agora ele foi até a última célula onde eu tenho esse total aqui. Mas eu ainda tenho mais células aqui para o lado que tem informação. Então, como eu posso fazer? Pressiono somente o Shift e vou indo coluna por coluna, até chegar à última, ok? Perfeito. Então, selecionei todo o meu universo de dados e agora eu vou selecionar o tipo de fonte que eu quero. Vejam que
Mesmo que apareça aqui o nome de uma fonte, não significa que toda a planilha está utilizando essa fonte. Por quê? O Excel exibe aqui o nome da primeira fonte que ele encontra, ok? Como a gente pode ver, nós temos uma mistura de fontes aqui no meio, tá? Perfeito. Então, eu vou clicar nessa primeira setinha aqui, onde que eu tenho ao lado do tipo da fonte, tá? E vou selecionar a fonte, vou pegar o Times New Roman, tá? Que tá mais lá embaixo. Lembrando que nós sempre vamos encontrar em ordem alfabética. Então, passei toda a minha planilha para o mesmo tipo de fonte, ok? E vou alterar também o tamanho da fonte para 12, certo? Perfeito. Outra coisa que eu vou ajustar, aproveitando que eu estou com todos os dados selecionados, é tirar o negrito. Então, notem que nós temos 3 botões aqui à esquerda, o negrito, o itálico e o sublinhado, ok? Perfeito. Vejo que o botão de negrito, ele tá com uma cor de fundo. Isso significa que ele está acionado para algumas células. Então, eu vou desacionar ele vai ficar assim como os outros, me informando então que nenhuma fonte mais está em negrito, certo? Então, se nós formos percorrer aqui a nossa planilha, nós vamos verificar que agora sim, nós temos a mesma fonte e o mesmo tamanho para todos os itens, com exceção desse cabeçalho que nós temos aqui em cima, certo? Que nós vamos acertar agora. Perfeito. Então, vejam, eu poderia, inclusive, ter selecionado a partir daqui, se eu quisesse, tá? Mas, como eu tenho tamanhos diferentes aqui, eu deixei para um segundo momento. Mas aí fica a critério de quem está aplicando a formatação, ok? Perfeito. Então, eu vou clicar em uma célula qualquer para tirar a marcação. E agora sim, eu vou clicar nessa primeira célula e com a ajuda do Shift, vou selecionar as células que eu quero aplicar a formatação agora, tá? Então, notem, mesmo que essa primeira célula pareça que não está selecionada, ela está, tá? Sempre quando a gente faz uma seleção, a primeira célula fica com uma cor de fundo branco e só as demais que ficam com a cor de fundo mais escura, certo? Então, perfeito, selecionei todas as células que compõem o meu cabeçalho e agora vou alterar então o tipo de fonte para a mesma fonte que nós usamos para os demais dados, Times New Roman, tá? Ok. Vou clicar aqui, agora eu quero marcar só essa linha aqui de cabeçalho, tá? Então, vou usar aqui o Shift e vou clicando na setinha para o lado, né? Setinha para a direita, até a última coluna, perfeito. E vou colocar aqui tudo em negrito, tá? Então, notem, quando eu cliquei a primeira vez, ele tirou o negrito de tudo. Agora, eu vou clicar novamente para ele aplicar o negrito em tudo. Vejam que essas 4 células que nós temos aqui, elas não foram alteradas. Eu devo ter deixado elas de fora quando fiz a seleção. Mas não tem problema nenhum, a gente pega e marca elas agora, tá? E vamos vir aqui, alterar também para Times New Roman. Vou posicionar aqui. E vamos passar, já está com negrito, então já está ok, tá? Para finalizar, então, a questão da uniformização da fonte, eu só vou selecionar essa primeira linha, onde eu tenho os títulos das colunas. E vou também passar para negrito, certo? Na próxima aula, nós continuamos com outras formatações, ok?